Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, a senhora Procuradora da Fazenda do Estado, o senhor Procurador do Ministério Público de Contas, o senhor Secretário-Diretor-Geral, cumprimento a todos os presentes. Eu declaro aberta a 23ª sessão da Primeira Câmara. A ata da 22ª sessão ordinária, realizada em 29 de julho, foi encaminhada previamente a vossas excelências. Se não houver objeções, vou dar por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada, colham-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de iniciar os trabalhos do dia, eu indago ao representante do Ministério Público de Contas se há interesse em vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Não, Excelência. Então, passamos à análise da pauta estadual, relato os itens ao meu encargo, que se trata dos itens 1 a 8. Relato primeiro, o item número 1. Trata-se de uma dispensa de licitação e de contrato de gestão firmado entre a Secretaria do Estado da Cultura e o Instituto da Arte do Futebol Brasileiro, IFB. Após notificação e esclarecimentos, a TJ, IPFE e SDG opinaram pela regularidade da dispensa de licitação e do contrato. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho a instrução e voto no sentido da regularidade do contrato de gestão, da dispensa de licitação, com as recomendações à Secretaria do Estado da Cultura e ao Instituto de Arte ao Futebol Brasileiro, IFB. É o voto que está em discussão, votação, aprovado. Eu permito-me relatar em conjunto os itens 2 a 5 da pauta. Em exame, o pregão Sabesp Online, ata de registro de preços e contratos decorrentes, objetivando o fornecimento de tubos de ferro fundido por meio de sistema de registro de preços. Após notificação e esclarecimentos, a TJ, tanto a Economia e Financeira quanto o PFE e SDG, opinaram pela regularidade de toda a matéria. Aqui também eu acompanho a instrução e voto pela regularidade da matéria. Votos que está em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 6 e 7 da pauta. Em exame, um convênio celebrado entre a CDHU e o município de Nova Aliança, objetivando a produção de unidades habitacionais e a prestação de contas dos recursos utilizados no exercício de 2012. Os interessados foram notificados e apresentaram justificativas. A ATJ opinou pela irregularidade do convênio, mas pela regularidade da prestação de contas. PFE concluiu pela regularidade de toda a matéria. Eu passo ao voto. Quanto ao convênio, falhas similares foram apontadas em outros processos da espécie e julgados regulares por esse tribunal, a exemplo das decisões proferidas nos vários TCs que relacionei no corpo do voto, encaminhado previamente a Vossas Excelências. No que se refere à prestação de contas, referente ao exercício de 2012, os recursos foram aplicados ao fim que se destinavam, houve instrução favorável de todos os órgãos da Casa e foi comprovado o repasse de R$ 30.230. Dessa forma, eu voto no sentido da regularidade do convênio e da prestação de contas relativo ao exercício de 2012. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Passo a relatar o item 8. Trata-se de embargos de declaração opostos em face à decisão, que negou o provimento ao recurso ordinário interposto contra a sentença, que julgou ilegais atos de admissão de pessoal realizados pela FUNCAMP no exercício de 2008, com a negativa de seus registros. A PFE manifestou-se no sentido do não provimento dos embargos. Em preliminar, conheço dos embargos. Em discussão, conhecido. No mérito, entendo que o decisório não contém qualquer obscuridade, dúvida ou contradição, não se amoldando às hipóteses do artigo 66 da Lei Complementar 709 de 93. Dessa forma, eu rejeito os embargos de declaração opostos. Em discussão, votação, aprovado. Para relatar os itens 9 e 10, a palavra é do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Senhora Presidente, eminente conselheiro Dimas Ramalho, eminentes procuradores, Dr. Tiago Piero Lima,
doutora Cláudia Nicolau, do Ministério Público de Contas e da Procuradoria da Fazenda do Estado. Senhor secretário-diretor-geral, senhoras e senhores, o item 9 cuida de pregão, contrato, termo de recebimento definitivo, CPTM com estrutural montagens especiais, objeto a prestação de serviços de revisão geral em módulos de semicondutores. Com a instrução unânime, meu voto é pela regularidade da matéria, tomando conhecimento do termo de recebimento. Em discussão, votação, aprovado. Item 10, concorrência, contrato e termos de aditamento, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, com Leman Construções e Comércio. Objeto, construção de escola técnica estadual aqui na capital do estado. A instrução dividiu-se, a TJ e PFE pela regularidade e a SDG pela irregularidade. Eu me filio, senhora presidente, senhor conselheiro, aos posicionamentos pela aprovação. Majoração de valor operada não superou o limite do artigo 65, bem assim considero as justificativas para o aditamento aceitáveis, conquanto jungidas a elevação do potencial da escola para atendimento à demanda de cursos profissionalizantes. Valorizo as condições de fato do chamamento, que atraíram 41 empresas que acessaram o edital, houve uma disputa efetiva por 20 licitantes e apenas uma única e correta inabilitação. O índice editalício que permitiu o recálculo de itens orçados para adequação da proposta técnica cuida de peças pré-moldadas destinadas a usos distintos no processo construtivo e remete à possibilidade de correção de eventual inexatidão de operações aritméticas verificadas na proposta, o que, segundo me parece, não causa nenhum tipo de prejuízo ou representa irregularidade. O plano topográfico cedido pela Prefeitura de São Paulo, parceira na empreitada e responsável pela edificação vizinha, sofreu adaptações obrigatórias, posto que o subsolo estava guarnecido de rede de esgoto não mapeada e de conjunto de árvores que demandou, inclusive, a ação de órgão ambiental. Assim, com a TJ e PFE, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Para relatar os itens 11 a 19, a relatoria do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhor procurador de contas, senhora procuradora do Estado, senhor diretor-geral, senhores funcionários, senhores advogados, relato em conjunto os itens 11 e 16, senhora presidente, e peço preliminarmente retirada de pauta do item 14. Retirado de pauta o item 14. Com retorno ao gabinete? Sim. Sim, perfeitamente. Tendo encaminhado os votos previamente e atendidas as formalidades e exigências legais, eu voto pela regularidade dos itens 11, 13, 15 e 16 e pela regularidade com ressalva do item 12. Eu passo a relatar agora quais são os itens. Itens 11. É o balanço geral da Fundação de Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia, FDTTE. O 12, contas anuais da Secretaria de Estado da Habitação. O 13 é pregão e contrato entre a Secretaria de Administração Penitenciária, Gabinete Secretário de Assessorias e a empresa Toyota do Brasil. O 15 é convênio entre a Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura de Descalvado. E o 16, Secretaria de Educação e a Prefeitura de Avaré. Portanto, 11, 13, 15 e 16 pela regularidade. Aliás, 11, 13, 15 e 16 pela regularidade. E o item 12 pela regularidade com ressalvas. É o voto, presidente. Votos que estão em discussão, votação, aprovados. O item 17, peço retirada, votando no gabinete. É regimental. Agora, item 18, trata-se de prestação de contas relativa a 2011 do repasse de Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano de São Paulo à Prefeitura Municipal de Mesópolis, visando a construção de 50 unidades habitacionais. Os órgãos técnicos manifestados pela regularidade. E, já que disponibilizei o voto previamente, eu acompanhei o entendimento com as recomendações aprontadas. Portanto, eu voto pela regularidade com ressalvas do contrato em discussão. Em discussão, em votação, aprovado. O item 19, eu peço retirada, votando no gabinete. É regimental. Concluída, então, a nossa ordem do dia, encerrada a pauta estadual, eu agradeço a presença e participação da doutora Cláudia Viviane Nicolau, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos, então, à ordem do dia, a pauta municipal.
Eu relato os itens a meu encargo, que se tratam dos itens 20 a 41. Inicialmente, relato o item 20, trata-se de uma inexigibilidade de licitação, contrato e termo aditivo, firmados entre a Prefeitura de Avaré e a empresa White Martins Gases Industriais Limitada. A TJ manifestou-se pela irregularidade. O objeto que se pretendia contratar, fornecimento de gás, ar medicinal, locação de cilindros e concentradores, é fornecido por diversas empresas ou representantes comerciais. Certamente por conta disso é que a contratante não juntou aos autos a comprovação de exclusividade. A Prefeitura de Avaré também não demonstrou a compatibilidade de preços contratados com aqueles praticados no mercado. E a agravar a situação, não foi elaborado o termo de ciência e notificação, bem como não foi elaborado o parecer jurídico do órgão. Desse modo, eu acompanho o pronunciamento expedido por ATJ e voto pela irregularidade da inexigibilidade de licitação, do contrato e do termo aditivo. Eu proponho ainda multa equivalente a 200 UFESPs ao senhor Joselir Benedito Silvestre, ex-prefeito. É um voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Passo a relatar no item 21. Trata-se de concorrência e contrato firmado entre a Prefeitura de Ribeirão Preto com a interveniência da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto e a Bulldog Mídia Exterior, visando a outorga de permissão para fornecimento e implantação de sinalização vertical, com possibilidade de exploração publicitária pelo prazo de 10 anos. A fiscalização concluiu pela irregularidade. A TJ manifestou-se pela regularidade. Eu passo ao voto. Conforme reconhecido pela própria origem, o objeto da licitação, que pretendia o fornecimento e implantação de sinalização viária, não está inserido entre os serviços públicos abrangidos pela Lei 8.987 de 95, que são aqueles prestados por conta e risco do permissionário, mediante tarifa fixada pelo preço da proposta vencedora. Além disso, foi inadequado o critério de adjudicação adotado, de melhor técnica, não só porque os serviços não se encontram entre os previstos no artigo 46 da Lei 8666, de natureza predominantemente intelectual, mas também porque o edital não fixou qualquer parâmetro de como seriam avaliadas as propostas técnicas eventualmente recebidas, tendo sido estabelecido que a vencedora do certame seria a empresa que apresentasse o menor prazo para fornecimento e instalação de placas. Somam-se a essas falhas a redação indevida do item do edital, que mesclou exigências de capacidade operacional com profissional, de forma que não se coadunam com as súmulas número 23 e 24 desse tribunal, além da ausência de divulgação do ato, justificando a conveniência da outorga. Em face do exposto, eu acompanho fiscalização e julgo irregulares licitação e o contrato. E ainda voto pela aplicação de multa individual no valor correspondente a 200 UFESPs aos responsáveis. É um voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Eu relato o item 22 da pauta. Trata-se de concorrência e contrato firmado entre a Prefeitura de Praia Grande e a empresa Camapuã, Construtora e Comércio Limitada, objetivando a construção de unidade de educação infantil aviação. A TJ opinou pela regularidade, já SDG pela irregularidade de toda a matéria. Aqui as principais irregularidades verificadas foram: visita técnica em data e horário únicos, ausência de comprovação de preços com os de mercado, apresentação de garantia em momento anterior ao da entrega das propostas, necessidade de demonstração de regularidade fiscal referente a tributos não relacionados à natureza do objeto licitado, atestados acompanhados de CAT para fins de habilitação operacional. Pelo exposto, eu voto pela irregularidade da licitação e do contrato. É um voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Passo a relatar o item 23. Em exame, 4 termos de aditamento e de retificação afetos à contratação formalizada pela Prefeitura de Jundiaí com positivo em informática.
O pregão, o contrato e o primeiro termo aditivo já foram julgados irregulares por esse tribunal, decisão inclusive mantida em tribunal pleno. Face ao princípio da acessoriedade, no caso, eu voto pela irregularidade, o termo em análise. Em discussão, em votação, aprovado. Passo a relatar o item 24. Em exame, prestações de contas de recursos repassados por meio de convênio, auxílio, contribuição e subvenções pela Prefeitura de Ubatuba às entidades listadas no relatório. Esses repasses foram ocorridos durante o exercício de 2010. Fiscalização, ETJ, toda instrução é pela regularidade. Eu acompanho a instrução e voto pela regularidade das prestações de contas, sem prejuízo das recomendações constantes do voto. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 25 e 26 da pauta. Contas das câmaras municipais de Itariri e Taguarituba, referente ao exercício de 2012. A instrução da matéria evidenciou o atendimento aos limites constitucionais e legais. Assim, voto no sentido de serem consideradas regulares, com ressalvas, as contas de referidas câmaras municipais, com as recomendações constantes em cada um dos votos. Votos que estão em discussão, votação, aprovados. Eu passo a relatar os itens 27 a 29 da pauta. Contas anuais dos municípios de Alto Alegre, Jandira e Viradouro, todas referentes ao exercício de 2012. Conforme relatório e votos já previamente encaminhados a Vossas Excelências, a instrução da matéria revelou falhas suficientes ao comprometimento das contas, na seguinte conformidade: Prefeitura Municipal de Alto Alegre, compensação financeira com encargos devidos ao INSS por meio de ato unilateral. Despesas com publicidade em período eleitoral. Prefeitura Municipal de Jandira, recolhimento parcial dos encargos sociais. Insuficiência no pagamento de precatórios, combinada com falta de confiabilidade das informações sobre o débito judicial efetivo. Déficit de execução orçamentária de 9,22%. Déficit financeiro e indisponibilidade para os pagamentos da dívida de curto prazo. Descumprimento do artigo 42 da LRF. Despesas com publicidade no período eleitoral e falta de controle sobre o quadro de pessoal. Prefeitura Municipal de Viradouro. Recolhimento parcial dos encargos sociais devidos ao INSS e à Previdência Local. Déficit da execução orçamentária. Déficit financeiro e indisponibilidade para o pagamento da dívida de curto prazo. Despesas com publicidade no período eleitoral. Realização de despesas sem o prévio certame licitatório, aquisição de combustíveis. Celebração de contratos por inexigibilidade de licitação de forma irregular e os preços acima dos praticados anteriormente pelo próprio contratado, além de pagamentos por serviços não realizados. Assim, eu voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes em cada voto. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu passo a relatar agora os itens 30 e 31 da pauta. Contas das prefeituras municipais de Piraju e Mairiporã, referentes ao exercício de 2012. Aqui, considerando atendimento aos dispositivos legais e constitucionais, na conformidade do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes em cada voto. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato o item 32 da pauta. Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados no exercício de 2010 pela Prefeitura de Arujá, a Organização Social, Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Pró-Saúde. Em preliminar, conheço dos embargos de declaração. Em discussão, conhecidos. No mérito, eu entendo que o decisório não contém qualquer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Dessa forma, eu rejeito os embargos opostos. Em discussão, votação, aprovado. Relato o item 33 da pauta.
Em exame, recurso ordinário interposto pelo senhor José Luiz Rodrigues, ex-prefeito do município de Aparecida, em face de sentença que julgou irregular o exercício remunerado de cargos em 2004 pela vice-prefeita Marilane Alves Nunes, em vista de regras contidas no artigo 38 e 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Instrução dividida, assessoria técnica pelo provimento, chefia de ATJ e SDG, concluído pelo não provimento do apelo. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, a vice-prefeita recebeu acumulação remuneratória indevida no exercício de 2004, referente ao cargo eletivo de vice-prefeita e ao cargo de diretora executiva da Família e Bem-Estar Social. Aliás, verifico que o exame da matéria em relação ao município de Aparecida por essa Corte não é inédito, sendo objeto de censura o pagamento remunerado em 2002 pelo acúmulo ilegal de cargos à própria vice-prefeita, sendo que tal prática continuou a ser realizada pelo Executivo em anos posteriores, 2005 e 2007, merecendo igualmente a reprovação deste tribunal. Nessas condições, eu acompanho chefia de ATJ e SDG e voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Passo a relatar o item 34 da pauta. Em exames, recursos ordinários interpostos pela Prograru, Programa de Desenvolvimento de Guarulhos S.A. e pela Prefeitura de Guarulhos, contra a sentença que aplicou multa no valor de 300 UFESPs ao prefeito de Guarulhos, bem como ao diretor-presidente da Prograru, por descumprimento de decisão. A TJ, sob o aspecto jurídico, e SDG se manifestaram pelo não provimento, já a chefia de ATJ pelo provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. Em discussão, conhecido. No mérito, não merecem acolhimento os argumentos ofertados por ambos os recorrentes, no sentido de que foram adotadas providências em decorrência do julgamento desfavorável dessa Corte acerca da matéria. Isso porque tanto o relatório da Comissão de Sindicância, feito pelo Prograru, como outro relatório depois apresentado, simplesmente rediscutiram decisão do tribunal e concluíram não haver sequer indícios de irregularidade referentes ao contrato de locação aqui tratado. Feitas essas considerações, eu voto no sentido de desprovimento de ambos os recursos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato o item 35 da pauta. Em exame, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Avanhandava contra a sentença que julgou irregulares prestação de contas dos valores repassados no exercício de 2005 à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Avanhandava. A TJ e SDG são pelo não provimento. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, conforme constou da sentença combatida, além da ausência de documentos que comprovassem a adequada aplicação dos recursos repassados, foi constatado que, mesmo após a decisão exarada nos autos do TC 415.00104, proibindo a entidade beneficiária de novos recebimentos, a municipalidade continuou a proceder com tais transferências. Assim, na companhia do entendimento externado por ATJ e SDG, meu voto nega provimento ao recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 36 da pauta, recurso ordinário interposto pelo Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Paulínia, contra a sentença que julgou irregulares as contas do Instituto relativas ao exercício de 2007. A TJ pelo provimento, SDG pelo não provimento. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, verifico que a crítica feita à falta de emissão do certificado de regularidade previdenciária em virtude da existência de falhas no equilíbrio econômico, financeiro e atuarial não foi regularizada no exercício e exame. Isto porque a Lei 3.153, que veio adequar o plano de custeio do regime próprio de Previdência Social de Paulínia às alíquotas contributivas recomendadas pelo atuário, apenas foi editada em 1º de dezembro de 2010, permitindo, a partir daí, a emissão do certificado
de regularidade previdenciária. Logo, a Lei 3.153 regularizou esse aspecto da certidão somente em 2011, mas não no exercício ora apreciado. Nessas condições, eu acompanho o pronunciamento de SDG e voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Relato o item 36. Permito relatar agora os itens 37 a 40 da pauta em conjunto. 37. Recurso interposto pelo Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos, S.A., Proguaru, contra a sentença que julgou irregulares concorrência e decorrente contrato firmado com a empresa Átrio Construtora Incorporadora Limitada. Item 38, recurso ordinário interposto pelo senhor Leonel Damo, ex-prefeito do município de Mauá, contra a sentença que julgou irregular prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura à Liga Mauense de Futebol no exercício de 2007. Item 39, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Paulistânia diante de sentença que considerou ilegais e negou o registro, admissões de pessoal em caráter temporário procedidas pela Prefeitura em 2008. Item 40, recurso ordinário interposto pela senhora Fátima Terezinha Camargo Guimarães, ex-prefeita municipal de Itaju, contra a sentença que julgou irregular ato de admissão. Em preliminar, eu conheço de todos os recursos. Em discussão, conhecidos. No mérito, permanecem as irregularidades. Eu encaminhei previamente relatório e voto e acompanho os órgãos da Casa e voto pelo não provimento dos recursos. Em discussão, em votação, aprovados. Eu relato agora o item 41 da pauta. Em exame, recurso ordinário interposto pela senhora Isabel Cristina Campanari Lorenzetti, prefeita de Lençóis Paulistas, contra a sentença que julgou parcialmente ilegais os atos de admissão de pessoal realizados em 2011, aplicando multa de 200 UFESPs à responsável. Segundo a decisão combatida, 5 candidatas foram convocadas fora do prazo de validade do concurso. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, para que sejam consideradas regulares todas as admissões. Entretanto, entende que deveria ser mantida a penalidade pecuniária, uma vez que a responsável omitiu-se no dever de demonstrar tempestivamente a regularidade dos atos praticados. Em preliminar, estando em termos, eu conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, entendo assim que o apelo comporta provimento. A documentação examinada, especialmente o decreto de prorrogação do concurso público, permite que se reconheça a regularidade dos atos de admissão inicialmente impugnados, restando demonstrado que as candidatas foram convocadas a assumir os cargos ainda no prazo dilatado de vigência do concurso. Eu entendo que, uma vez reconhecido que o chamamento das candidatas deu-se tempestivamente, mostra também adequado o afastamento do motivo da aplicação da penalidade pecuniária. Nessas condições, o meu voto é pelo provimento do recurso para que sejam consideradas regulares, com competente registro, os atos de admissão anteriormente impugnados, cancelando, consequentemente, a multa imposta à recorrente. É o voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para relatar os itens 42 a 58, a palavra é do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Relatórios e votos individualizados, senhora presidente, 42 e 43. Perfeitamente. São termos aditivos, inexigibilidade de licitação e contrato, atos de interesse das prefeituras de Ubatuba e Bragança Paulista. Instrução convergente pela regularidade, os meus votos acompanham. Com o impedimento dessa conselheira no item 43, os itens 42 e 43 estão em discussão, em votação, aprovados. Os itens 44 e 45 eu relataria em conjunto, porém eu retiro de pauta e peço retorno ao gabinete, 44 e 45. É regimental. Item 46, dispensa de licitação por emergência e contrato, Prefeitura de Campinas, Ceasa, distribuidora de frutas, verduras e legumes. Fornecimento parcelado de hortifruti e granjeiros é o objeto. A instrução é pela regularidade. E eu vou discordar das conclusões da instrução, senhora presidente. A municipalidade aduziu que deixou de realizar certame em época própria devido à incerteza quanto ao recebimento de recursos estaduais.
bem como em virtude da inadequação de sistemas informatizados para a determinação das quantidades dos itens a serem adquiridos. Entretanto, extratos de conta corrente específica indicam que em maio de 2013 havia saldo de aplicações financeiras num montante superior a 6.134.000, sendo que após desembolsos restaram nessa conta mais de 5.568.000, início de agosto de 2013, mês da contratação, valor passível de abertura de certame, o que torna insubsistente a argumentação oferecida. Voto pela irregularidade, aplico multa individual de 200 UFESPs aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. 47. Termos de aditamento, termo de recebimento provisório, execução contratual, Prefeitura de Ibaté com Direct, Engenharia e Construções. Objeto, construção de escola no município. Aqui a instrução foi convergente no sentido da irregularidade, considerada a incidência do princípio da acessoriedade. Assim também segue meu voto, que não obstante toma conhecimento dos termos de recebimento. Em discussão, em votação, aprovado. 48. Concorrência, contrato, Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva com a Unimed local. Objeto, contratação de empresa operadora de plano de saúde para funcionários, dependentes e agregados. Também aqui a instrução converge no sentido da irregularidade. O quadro licitatório foi de 4 interessados, participando do certame somente uma empresa. Isso se deve certamente a dados restritivos do chamamento, quais sejam a prestação de garantia de licitar antes do momento de apresentação dos envelopes, exigência de lista de hospitais e laboratórios estipulada pela autarquia, a partir da qual os licitantes indicariam seus estabelecimentos credenciados para fins de comprovação de capacidade técnica. Só que essa lista escolhida pela administração recaiu exatamente sobre estabelecimentos pertencentes à licitante vencedora. Além disso, a pesquisa de preços não se revelou idônea, o que me leva a propor a irregularidade da matéria com multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. 49. Dispensa de licitação, contrato, Prefeitura de Itaquarivaí com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, cartões Visa Vale de alimentação. Instrução pela irregularidade, o meu voto acompanha tais conclusões. Em discussão, em votação, aprovado. 50. Concorrência e contrato, Prefeitura de Itápolis com a Autoviação Jauense, concessão de prestação de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros. A instrução é pela irregularidade. Não houve pesquisa prévia de preços, adotado o tipo de licitação menor valor tarifa combinado com melhor técnica, e a melhor técnica para essa matéria tem sido seguidamente verberada por esta Corte. Igualmente, a formação de nota técnica ocorreu em contrariedade à súmula 22 e há divergências no instrumento convocatório quanto ao número de usuários a serem atendidos, bem como imprecisão no tocante à possibilidade de futura prorrogação. Isso tudo me leva a votar pela irregularidade e aplicar a multa de 300 UFESPs ao prefeito responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O 51 também é contratação de cartão de alimentação por dispensa de licitação, agora entre a Câmara Municipal de Nova Europa e a mesma Companhia Brasileira de Soluções e Serviços. Também aqui a instrução foi pela irregularidade e o meu voto segue no mesmo sentido. Em discussão, em votação, aprovado. 52. Prefeitura de Pedrinhas Paulista, contas de 2012. Com a instrução, cumpridos os aspectos constitucionais e legais necessários, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, votação, aprovado. 53. Prefeitura de Campo Limpo Paulista, contas de 2012. Aqui, apesar do déficit de 3,69% ter sido até passível de aprovação em outras circunstâncias, aqui não se pode caminhar no mesmo sentido. Não houve qualquer amparo em superávit financeiro do exercício anterior. A situação no exercício passado era superavitária e sem nenhuma razão houve tal descontrole. Eu consigno que o município foi alertado por 5 vezes pelo tribunal sobre o descompasso entre receitas e despesas e nem assim conteve os gastos ou adotou medidas de contingenciamento.
abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação foi irregular, houve aumento do déficit financeiro, o resultado econômico foi negativo e aumento das dívidas de curto e longo prazo. Quanto aos precatórios, as informações são inconsistentes e a matéria, pelo menos nessa instância de julgamento, não pode ser aprovada. Eu consigno, inclusive, que sob esse ponto especificamente, ofereci nova oportunidade de esclarecimentos da parte da Prefeitura que não foi aproveitada. Voto pela emissão de parecer desfavorável. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de Novo Horizonte, contas do exercício de 2012. Problema com Novo Horizonte são os gastos com pessoal, 55,81% acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. O limite prudencial já tinha sido ultrapassado desde o primeiro quadrimestre de 2012. Houve 3 alertas do tribunal que foram infrutíferos. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Contas de Novo Horizonte, parecer desfavorável que está em discussão, votação aprovada. 55, recurso contra a sentença que condenou o senhor Noé Neto de Oliveira Ferreira, presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de São José do Rio Pardo, a restituição de valor recebido indevidamente no exercício de 2006. A instrução dividiu-se, assessoria da TJ pelo não provimento, chefia SDG pelo provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. O senhor Noé, ele é ocupante do cargo de coordenador-geral de Orçamento e Finanças da Prefeitura de São José do Rio Pardo e presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Local. Recebeu o jeton pela participação de sessões do Conselho, que é perfeitamente legal. Voto pelo provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 56, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares despesas e aplicou multa ao responsável, ex-prefeito de Pedrinhas Paulista. O problema foi a nomeação indevida de funcionários. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. A administração optou pelo aproveitamento de servidores para exercício de funções não inerentes aos cargos para os quais foram concursados, alegando economia e eficiência, o que inobservou a inteligência da necessidade de concurso público estabelecida na Constituição. Voto pelo não provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares licitação, nota de empenho, em contrato da Prefeitura de Ibiúna para aquisição de cascalho para utilização e manutenção de vias. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Com a instrução, voto pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 58, recurso ordinário contra a decisão que aplicou multa de 500 UFESPs aos ex-diretores do SEASA de Campinas. O objeto foi a aquisição de alimentos congelados dentro do programa de alimentação escolar daquele município. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Eu vou discordar da instrução, senhores conselheiros, para dar provimento. Muito embora o SEASA de Campinas tenha deixado de contratar a empresa que ofertou o menor preço para um dos itens, especificamente a almôndega mista congelada, o fato é que a primeira colocada para o fornecimento de tal item não apresentou o laudo bromatológico no prazo estipulado pelo edital. Referido laudo destina-se à aferição da qualidade e salubridade dos alimentos, voltada, portanto, à garantia de execução satisfatória do ajuste, constituindo procedimento comum no âmbito privado entre comerciantes. Considerando que o comprovante em tela foi exigido só da vencedora da disputa, não houve qualquer ofensa à súmula 14 deste tribunal. O valor do ajuste foi perfeitamente adequado ao orçamento prévio colacionado pela administração. Eu dou provimento ao recurso. É o voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para os itens 59 a 86, a palavra do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhor presidente, item 59 é pregão e contrato entre a Prefeitura de Botucatu e a empresa SP Urbanismo Participação Limitada, visando o fornecimento parcelado de 20 mil toneladas de massa asfáltica. As assessorias técnicas de da TJ opinaram pela regularidade. Conforme disposto em voto encaminhado previamente às vossas excelências,
eu entendo que as formalidades legais foram cumpridas, de modo que acompanho a instrução e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. Item 60, Prefeitura de Barueri, termos aditivos ao contrato firmado entre a Prefeitura de Barueri e a Empresa de Execução, Construção e Terceirização. Chefia da TJ opinou pelo conhecimento do nono termo aditivo e irregularidade do subsequente. O nono termo aditivo teve por finalidade somente a alteração dos dados bancários da contratada. Já o 10º, por sua vez, pretendeu o reajuste retroativo dos preços. Mudança essa 3 anos após a assinatura do ajuste, e que alterou substancialmente as condições previamente contratadas e representando o benefício indevido da empresa, e que não juntou nenhum demonstrativo de supostos danos econômicos e financeiros que tenha sofrido, para que pudesse justificar o reajustamento dos valores. E sequer apresentou indícios de que as condições originalmente pactuadas, isto é, de que o equilíbrio inicial houvera sido alterado no mencionado intervalo. Diante disso tudo, e mais do que consta dos autos, eu voto pelo conhecimento do nono termo aditivo e pela irregularidade do 10º termo aditivo. Voto ainda pela aplicação de multa ao responsável, Sr. Rubens Furlan, e valor correspondente a 300 FESPs. E após o trânsito julgado, remeto cópia da decisão mediante ofício ao Ministério Público de São Paulo para providências cabíveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhora presidente, o item 61 é Prefeitura de Brejo Alegre. Exame o ato de inexigibilidade de licitação e contrato firmado entre a Prefeitura de Brejo Alegre e a empresa Menezes e Menezes, produção musical, que objetivou a realização de show artístico com a banda Jefferson. Muito embora é possível e passível considerar que a banda Jefferson seja reconhecida pela crítica e opinião pública local e até regional, passível de enquadramento em dispensa, não foi apresentado qualquer justificativa para o preço contratado. Por que a banda Jefferson custa R$35 mil? Nada nos autos aponta para a justificativa. E sequer cópia do contrato similar ou publicações respectivas firmadas entre a mesma empresa, ou seja, Menezes e Menezes, com qualquer município de igual porte de Brejo Alegre. Ou seja, não existe indício de razoabilidade do valor ajustado entre as partes. Portanto, eu voto pela irregularidade do ato de licitação do contrato e aplico multa de 160 FESPs ao responsável Pedro de Paula Castilho, que assinou o contrato, prefeito de então. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 62, contrato celebrado na Prefeitura de Osasco, a empresa TB Serviço Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos Limitada, para a prestação do serviço de limpeza. A Assessoria Técnica da TJ opinada pela irregularidade dos atos praticados. Os preços das propostas comerciais oferecidas pelas duas únicas licitantes habilitadas foram consideravelmente maiores do que o orçado pela administração, ultrapassando em 12,20%. No tocante ao item leitos para limpeza, o valor contratado superou o estimado em 1.194%, uma vez que a média cotada na pesquisa de preços atingiu 17,94%, enquanto que a proposta vencedora, pelo mesmo serviço, atribuiu o valor de R$ 232,16. A conclusão a que se chega é que o valor global do certame do contrato encontra-se comprometido, seja porque os próprios parâmetros utilizados para a elaboração pela administração não foram confiáveis, já que se sabe que ao menos uma das empresas consultadas não forneceu cotação consistente, seja porque, sem qualquer justificativa, o total contratado é muito superior ao previsto pelo poder público. Contribui para a reprovação da matéria as demais falhas apontadas na instrução, conforme apresentado em voto disponibilizado previamente. Voto, portanto, pela irregularidade da matéria, com aplicação do 300 FESPs de multa ao senhor Emílio de Souza, então prefeito, e após o trânsito julgado, remeto cópia da decisão, solicito a emissão de cópia da decisão ao Ministério Público de São Paulo para providências cabíveis. É o voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Item 63,
pregão presencial e contrato entre a Prefeitura de Osasco e a empresa Horizons Telecomunicações e Tecnologia Limitada. Conforme voto disponibilizado, a defesa não foi capaz de elidir as falhas, tais como a inconsistência dos orçamentos estimativos e a falta de exigência de acervo técnico dos licitantes. Eu voto pela irregularidade do pregão e do contrato, aplico multa ao senhor Emílio Pereira de Souza no valor correspondente a 500 UFESPs e solicito remessa de cópia ao Ministério Público. Em discussão, votação, aprovado. Agora, item 68, pregão e contrato tema aditivo entre a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e a empresa Verocheque Reveições Limitada, visando o fornecimento de várias alimentações. Com efeito, terminada a fase de lance do pregão, ficou pelo lugar com melhor proposta a empresa BIC Benefícios Limitada, que ofertou taxa de administração negativa de 5,02%. No entanto, a Prefeitura desclassificou a citada empresa sob o argumento de que sua oferta seria inexequível, sem qualquer elemento apto a respaldar tal conclusão. O que a Prefeitura de Indaiatuba, senhores conselheiros, senhor procurador, trouxe aos autos para dizer, não, você não vai conseguir prestar esse serviço? Nada. Nada. Nenhum argumento. E contra o tema aditivo, encontra-se igualmente comprometido pela força do princípio de solidariedade. Voto pela irregularidade do pregão, do contrato do tema aditivo, e voto pela aplicação de multa ao senhor responsável, senhor Núcio Lobo Costa, secretário de administração. E também aplico a multa de 300 UFESPs. E após o trânsito julgado, requeiro cópia seja remetida ao Ministério Público de São Paulo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Peço permissão para relatar em conjunto o item 65 e 66 da pauta. Perfeitamente. Termos aditivos firmados em relação ao convênio da Prefeitura de Tremembé e a Irmandade Filantrópica do Hospital Bom Jesus e da Santa Casa de Misericórdia de Tremembé e da Prefeitura de Guarulhos e o Núcleo Batuíra Serviço de Promoção Família. Conforme votos disponibilizados, os esclarecimentos foram prestados de modo que as formalidades necessárias foram atendidas. Voto, portanto, pela regularidade dos itens em exame. Em discussão, votação, aprovados. Item 67, convênio em termos aditivos da Prefeitura de Araras e Associação de Moradores Parque das Árvores. Inicialmente, destaca-se o caso a incongruência entre finalidade da sociedade entidade, objeto do convênio. Contratação de pessoal técnico especializado para atuação no Estado Municipal, denotando indevida terceirização de mão de obra. Agrava a situação a ausência nos autos de elementos comprobatórios, objetivando a transparente comunicidade obtida e conservação do convênio. Necessário registrar, por fim, que a entidade, a Associação dos Moradores do Parque das Árvores, não possui certificado de utilidade pública e sequer de beneficência social, e tampouco apresentou plano de trabalho. Eu voto pela irregularidade do convênio, temos aditivos, e aplico multa ao responsável, o senhor Nelson Dimas Brambila, de 300 UFESPs. Eu voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, termo de parceria entre a Prefeitura Municipal de Jales e a Associação dos Deficientes Físicos da Região de Jales, a DERJ, visando a promoção, administração, coordenação das unidades de saúde e da família. A falha do procedimento isonômico justificado, pautado em critérios objetivos para a escolha de identidade, se agrava, no caso, ante a evidência ausência de estrutura física e de pessoal suficiente à execução do objeto proposto. Colabora para o quadro, ora relatado, a dissonância entre o objeto de termo de parceria, que é fomento, administração, coordenação e operacionalização da unidade de saúde e família, e atendimento no núcleo municipal de saúde, e a finalidade estatutária da DERJ, que consiste no atendimento de pessoas portadoras de deficiências e necessidades especiais. Além disso, foram indevidamente excluídos de parceria despesas com taxa de administração e recursos operacionais. Voto pela irregularidade do termos. Voto pela aplicação de multa ao senhor responsável Humberto Parini, ex-prefeito municipal de Jales, importância em 400 UFESPs, e requeiro que cópia seja enviada ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, se me permite relatar os itens de 69 a 73, retirando de pauta o item 72 com retorno ao gabinete. Retirado o item de 72. Perfeitamente. 69, a Prefeitura de Santo André, Associação Beneficente Cultural São Jerônimo, Federação das Cidades Essenciais de Santo André, Instituições de Assistência à Casa do Caminho Ananias. Item 70, a Prefeitura de Guarulhos, a obra social Instituto Nossa Senhora das Dores. Item 71, Prefeitura de Limeira
e a Sociedade Operária Humanitária. Item 73, Prefeitura de Boituva, a Associação do Nossa Senhora da Piedade e a Fundação Crescer Criança e ao Nosso Lar São Vicente de Paulo. Tendo disponibilizado os votos previamente, não encontrando falhas a macular a prestação de contas, eu voto pela regularidade dos itens 69 e 73 e pela regularidade com ressalvas dos itens 70 e 71. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 74, prestação de contas da Prefeitura de Ubatuba, em Santa Casa de Misericórdia do Senhor dos Paz de Ubatuba. A prestação de contas intempestiva e desprovida de informação de razoável confiabilidade impede que se verifique a eficiência do convênio. Sequer é possível sua presunção, especialmente pela incerteza do montante aplicado para a consecução dos objetivos. No corpo dos autos, senhores conselheiros, senhor procurador, não há documentação hábil para que se possa analisar se foi bem empregado o dinheiro. E o dinheiro consistente, mais de 800 mil reais. Portanto, eu voto pela irregularidade da prestação de contas, aplico multa individual aos entes responsáveis, senhor Eduardo de Souza César e Jair Antônio de Souza, e requeiro, ante a ausência de documentação cabível, que seja enviado cópia ao Ministério Público para tomar as providências, se for o caso. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 75, requeiro retirada de pauta com reclusão automática. Motivo, pedido de sustentação oral, senhora presidente. Perfeitamente. Retirada de pauta com reclusão automática. A palavra continua com Vossa Item Excelência. 77, em conjunto. Contas anuais de 2012 das câmaras de Piacatu e Santa Maria da Serra. Os atos de gestão econômica e financeira foram praticados com observância dos limites de receita e despesa fixados pela Constituição Federal e também da Lei Fiscal e Lei Orçamentária Municipal. A partir dos votos disponibilizados previamente, eu voto pela regularidade com ressalva do item em exame. Em discussão, em votação, aprovados. Item 78, contas anuais de 2012 da Prefeitura de Guzolândia. Verifique-se que foram observadas normas constitucionais e legais relativas à aplicação do ensino na saúde, bem como as despesas com o pessoal. Encaminhei voto previamente e que meu voto é pela emissão de parecer favorável à conta em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Item 79, peço retirada, votando no gabinete. É regimental. Item 80, trata-se de agravo interposto por Eliana dos Santos Silva, ex-prefeita do município de Ribeirão Grande, em face do despacho que lhe aplicou multa correspondente a 300 do FESP, razão da inadequada remessa de informações ao DESP. O Ministério Público de Contas, STG, manifestaram pelo não provimento do apelo. Em preliminar, atende esse pressuposto com êxito agravo. Conhecido. No mérito, os argumentos citados são insuficientes para afastar a sanção pecuniária que foi aplicada. No entanto, pautado no princípio de razoabilidade, entendo pertinente, nos moldes que têm sido sanções análogos, a reeducação da multa, para o valor de 155 FESPs. Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do agravo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 81, recurso ordinário interposto por Márcio Sequetini, prefeito de Franco da Rocha, ex-prefeito de Franco da Rocha, em face da sentença que julgou ilegais os atos de admissão por termo determinado, no ano 2009, e impondo a responsável multa correspondente a 250 do FESP. Em preliminar, com esse recurso. Conhecido. Inicialmente, ressalvo que as admissões foram precedidas de regular processo seletivo meio de provas. Houve ainda respeito à ordem de classificação, e os contratos vigoraram de acordo com o prazo estabelecido. Voto, diante disso, pelo provimento do recurso ordinário para considerar regulares as contratações de análise. Em discussão, votação, aprovado. Agora, item 82, recurso ordinário em face da sentença julgou ilegais os atos de admissão por tempo determinado de agentes comunitários de saúde de 2009 e que impôs ao responsável multa de 200 do FES. E preliminar com esse recurso. Conhecido. No mérito, observo que, segundo dispõe o artigo 16 da Lei Federal 11.350 de 2006, é vedada a contratação temporária ou terceirização de agentes comunitários de saúde, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, fato esse que não restou demonstrado nos autos. Por outro lado, considero oportuna a ponderação feita pela Secretaria de Tesouraria-Geral de que as contratações de agentes comunitários de saúde realizadas nos anteriores, ora examinados, foram todas julgadas regulares por essa Casa.
No mesmo exercício que ocorria contratações de efeitos, ou seja, 2009, Barão de Antonina procedeu à abertura do concurso público. Voto, portanto, pelo provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Item 83, recurso ordinário da Prefeitura de Bertioga, em face da sentença que julgou ilegais a admissão por tempo determinado, em 2009, impôs ao responsável multa de 200 pesos, em preliminar com eles o recurso. Conhecido. No mérito, merece prosperar os argumentos nas razões de recurso ordinário. Haja visto que ficou caracterizada a situação excepcional que motivou as contratações por prazo determinado, bem como as prorrogações. Assim também entendeu SDG. Voto pelo provimento de recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Item 84, Prefeitura de Angatuba interpôs recurso ordinário diante da sentença que julgou ilegais a admissão de pessoal por tempo determinado, efetivadas em 2010 para a função de professor substituto, em preliminar com esse recurso. Conhecido. No mérito, não merece acatamento das razões do apelo, conforme disponibilizado previamente. Voto pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, recurso ordinário. Aliás, eu queria retirar de pauta o 85 e voltar no gabinete. 85, retirado de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. Item 86, recurso ordinário, interpôs a Prefeitura de Bragança Paulista, em face da sentença de julgou ilegais a admissão de pessoal por prazo determinado, no ano de 2008, em preliminar com esse recurso. Com impedimento dessa conselheiro, em discussão, conhecido. As contratações não foram precedidas de procedimento seletivo com critérios objetivos. Não ficou comprovada a existência de situação emergencial excepcional justificar sua dispensa. Assim também entende os órgãos sérios dessa casa. O voto pelo não provimento de recurso ordinário. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Concluída a pauta do dia, antes de encerrar, eu pergunto ao eminente procurador do Ministério Público de Contas se requer ciência específica de qualquer um dos processos analisados na pauta do dia. Não, Excelência. Então, eu declaro encerrada a 23ª sessão da primeira Câmara. Boa tarde a todos.